Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 56 da segundona Conect TV. Hoje vamos conversar com o Mister Eduardo Marques, do Carvoeiro United, sobre a segundona e depois vamos ter o Walter Colasso para analisar a quarta jornada da segunda fase com as ligas de ouro e prata, dado que não houve a liga de bronze. Hoje temos connosco o Mister Eduardo Marques, técnico do Carvoeiro United, para conversar sobre o clube e sobre a segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Muito bem. Mister, o Mister tem experiência no futebol de formação e faz parte de equipas técnicas nos nacionais. De onde veio e para onde vai o Mister Eduardo Marques? E também como é que surgiu este convite para aparecer no Carvoeiro? Portanto, eu começo a minha jornada no futebol de formação com 19 anos. Na altura onde eu morava no Barreiro, abri uma escola do Sporting da Moita. E eu comecei no futebol de formação, em uns 5, 6 anos. Fiz o meu percurso académico na FMH, que é uma faculdade, por acaso, a do Mourinho. E assim que acabo o mestrado vou fazer o estágio no Benfica. Por acaso apanhei uma geração engraçada que agora estão a sair uns quantos miúdos para a equipa principal. Na altura o que agora tem assim mais de renome, o João Neves. Portanto, depois vou para o Bessade, para o Sub-23, para a equipa principal, acabo por ir também para o Famalicão e a minha última experiência de futebol profissional acaba por ser no Chipre. Esta altura toda estou com o Silas, também chego a estar com o Petit no Bessade, e o ano passado, mais concretamente, estive com o Zé Pedro no Vitória de Setúbal. Sempre disse que o futebol é uma coisa que eu adoro fazer. Aliás, todo o meu percurso, tanto académico como profissional, fez com que me levasse aí, só que sempre tive um problema que foi com o tempo. E para alguém que valoriza muito o tempo, o futebol profissional é algo que não existe. É quase 24 sobre 24. Então, na altura, decidi pôr de parte do futebol um tempo, 2 anos. Aí, então, decidi mudar-me para o Algarve. Só que o que é que acontece? Eu treino, costumo ir ao ginásio e acabo por conhecer o Yannick numa dessas vezes, engraçado, com a camisola do Famalicão, com um rapaz que tinha trabalhado comigo. Infelizmente o Rui já faleceu, que era de Lagoa, e vejo o Yannick com o equipamento do Famalicão. E eu pergunto: olha, mas tu estiveste no Famalicão? E ele: não, era de um amigo meu, do Rui. Pronto, e a partir daí houve esta ligação e começámos a falar. Sempre que o via no ginásio, falávamos. Ele depois, entretanto, também me convidou para ir jogar com os amigos e ganhámos aqui uma ligação. E percebi que ele era presidente, mas fora de mim querer treinar, porque a minha ideia era parar. E entretanto depois o treinador anterior, o Tiago, saiu e o Yannick fez-me o convite. Na altura falei com a minha namorada, com a Joana, e disse-lhe: olha, eu disse que ia parar, mas o futebol, o bichinho, já sabemos como é que isto funciona, parece que não conseguimos deixar. Só que eu tinha um problema, não tinha equipa técnica. E entretanto o Yannick deu-me o contacto do Diogo Melo, que é o rapaz que me ajuda, e entretanto falámos um bocadinho e chegámos à conclusão que eventualmente poderia acontecer. Fico muito contente porque gosto muito do Diogo, e sabendo que somos só 2, embora eu gostasse que fôssemos mais, mas nesta altura é complicado pôr mais alguém assim a meio da época. Acho que estamos a fazer um bom trabalho, tendo em conta sermos só 2,
muitas vezes vejo equipas técnicas, mesmo da nossa liga, com 5, 6 membros, e então acho que pondo tudo em cima da mesa, acho que as coisas não estão a correr assim tão mal. Mas pronto, acabo por estar muito contente porque estou perto de casa, não deixo o futebol e acabo por juntar aqui uma coisa, porque eu venho para Carvoeiro sem conhecer ninguém e acabo por conhecer muitas pessoas fruto do futebol. Ora, aí está. E, Mister, na primeira fase, o Mister entrou na 10ª jornada, conseguiu juntar 16 pontos em 9 jogos, mas a distância já era quase irrecuperável. Em termos de equipa, o que é que encontrou e o que é que foi preciso fazer? É assim, eu encontrei uma equipa que tem bastante qualidade, tem jogadores que individualmente são bons. Lá está, isto cada treinador pensa de uma maneira diferente e o treinador anterior pensa de uma maneira, eu penso de outra, e muitas vezes aquilo que pode acontecer é as ideias que um treinador tem são diferentes das minhas. E por isso pode haver aí alguma diferença e por isso eu acho que aquilo que acabo por lhe despedir é um bocadinho diferente daquilo que o Tiago pedia. Por isso, provavelmente aquilo que eu acho que aconteceu e que tem acontecido é que poderá haver um maior tempo de adaptação às nossas ideias, às minhas e do Diogo, mas ainda assim acho que é a nossa forma de jogar é atrativa o suficiente para agarrar os jogadores. Na altura até tivemos resultados bastante interessantes. Aquela vitória contra o Lagoa B acho que nos impulsionou para, para ainda acharmos que conseguíamos chegar ao terceiro lugar. Mas depois temos aquele jogo do Odiaster B, que infelizmente a gente perde e não sei até que ponto eu fiz ali umas mudançazinhas que podem ter influenciado o resultado. Isto é o que é. Normalmente nós dizemos que a culpa é dos outros, mas não há nada como dizer que a culpa também às vezes é nossa. Pronto, e acredito que foi um bocadinho aí com essa derrota que fez com que dessa machadada final. Ainda assim, com o jogo do Armacenense, acho que tivemos bastante bem. Também perdemos ali fruto de algumas armas. Aquilo que eu tenho visto é que existe uma evolução, mesmo da nossa forma de jogar, tanto a maneira como temos a bola, mesmo como defendemos, e a intensidade que vamos pondo no jogo. Muito bem. Michel, e para esta segunda fase, na Liga de Prata, vai defrontar o Estrela, o Sambrazense, Mentes do Desporto, Padernense, Campinense, e eu queria perguntar o que é que se pode esperar do Carvoeiro nesta fase? Para mim já está em segundo. E também queria uma análise sobre os adversários e uma antevisão do próximo jogo, com a Mentes do Desporto, que há uma certa rivalidade, não é? Sim, até porque treinamos no mesmo sítio. Pronto, eu acho que eu não sei se vou fazer aqui não sei se vou fazer aqui criar aqui algum problema, mas acho que esta pergunta tem muito a ver com a parte da forma como a divisão depois é feita, das equipas para depois para o campeonato. Porque nós chegamos aqui a uma altura e sentimos que esta fase não... Estamos aqui só para encher chouriços, por assim dizer. Ou seja, esta fase de prata, a gente ficar em primeiro, fica em primeiro, se ficarmos em segundo, ficamos em segundo e não acontece nada. Pronto, é uma coisa que temos discutido, não sei até que ponto haver aqui uma reformulação, sei lá, primeiro lugar e evitar uma eliminatória da Taça do Algarve, algo do género. Se calhar também já me estou aqui a meter um bocadinho na pergunta a seguir, mas voltando aqui à questão das equipas
com quem nós já jogámos, gostei bastante do Sambrazense, provavelmente a equipa em que me revejo mais, que gosta de jogar apoiado, com a bola no chão, uma equipa que procura jogar aproveitando os espaços que a outra equipa vai dando. Aliás, o jogo que fizemos lá foi bom, foi muito bom. A gente acho que perde 2-1 com o jogo muito renhido. E acho que eles até marcam mesmo a acabar. E um jogo muito bom, em que a bola quase nunca andou pelo ar, muito poucos duelos, mas sempre as equipas a procurarem o golo de forma apoiada. E para mim é o que faz sentido no futebol. Eu percebo, lá está, que são ideias de cada treinador, mas para mim, quando eu jogava e nunca joguei um nível bom, a minha ideia era, quanto mais tivéssemos a bola no pé, mais contente a gente ficava. Então a ideia que eu tento passar sempre é tentar dar aos jogadores a forma de jogar que eu acho que eles se consigam divertir mais. E para mim é ter a bola no pé. Em relação ao Mentes, vai ser um jogo bastante difícil, porque é uma equipa que provavelmente no início, se pensássemos que iria estar na fase de prata, toda a gente diria que não. E eu acho que isso tem muito mérito do Manel. E creio que vai ser um jogo bastante difícil, até porque são duas equipas que o último jogo não ganharam, e por isso acredito que vamos entrar em campo, tanto nós como eles, para conseguir essa vitória, dando ao jogo muita intensidade. Ora, esperemos que sim. E, Mister, agora um olhar crítico sobre a segunda. Portanto, as virtudes e os defeitos da competição e as necessidades de melhoria. Falo em termos de organização, infraestruturas, competitividade, arbitragem, os clubes e aquilo que estava a querer falar sobre a organização, Sim. principalmente das competições. Certo. Aquilo que nós, clube, pensamos é que, lá está, a segundona vai sempre ser influenciado por aquilo que acontece na primeira. Mas isto para dizer o quê? Acreditamos que esta divisão acaba por não ser muito benéfica para os clubes, porque às vezes só perder 2-3 jogos é suficiente para tirarmos logo do caminho do terceiro lugar. E se vocês forem ver os nossos resultados, nós acabamos por perder não muitos jogos, só que depois, como o campeonato acaba cedo e não há muitos jogos, acaba por haver esta dificuldade. Se perder 1 ou 2 jogos, acaba por parecer que fico logo de fora do campeonato. E não sei até que ponto criar uma forma em que o campeonato fosse um bocadinho maior, não sei, isto agora não me cabe a mim de dizer, mas provavelmente juntar e haver tanto na primeira como na segunda mais equipas a competir para que o campeonato fosse maior, para que a possibilidade de haver mais resultados e piores fosse maior, até porque depois também a primeira divisão, as equipas estão sempre muito dependentes do que as equipas do CP façam. E, por exemplo, para o ano provavelmente uma equipa vai subir, né? E nenhuma do Algarve vai descer, porque o Lagoa está bem posicionado. O que faz com que quanto mais equipas houver no CP do Algarve, maior a probabilidade de descer. E depois o que é que vai acontecer? Eu não sei em que ano foi, mas houve aí um ano que desceram quatro equipas para a segundona, e isso depois acaba por trazer uma instabilidade muito para as equipas, porque uma equipa que provavelmente estava estável, sei lá, no 8º lugar, no 10º lugar, de repente pode descer de divisão por causa dos maus resultados de outra equipa que está numa divisão acima. Eu acho que isso aí acaba por trazer um bocadinho de instabilidade à liga. Falando aqui da arbitragem, provavelmente é outra coisa que eu gostava de falar. Acho que cada vez mais, e mesmo no futebol de formação, nós nos focamos demasiado naquilo que os árbitros fazem e não naquilo que a gente faz. E
E apontar o dedo aos outros eu acho que é muito fácil, julgar o que os outros fazem é muito fácil, e aquilo que muitas vezes fazemos é tentar dar desculpas daquilo que a gente faz de errado. Então, eu acredito que os árbitros muitas vezes erram, a gente também erra, eu provavelmente contra o AD B também errei por ter feito alguma coisa de mal, provavelmente os meus avançados quanto à frente da baliza falham gols também erram, e eu acho que aquilo que a gente tem que se focar muitas vezes é naquilo que conseguimos controlar. E uma vez que uma decisão do árbitro está feita, já não a podemos controlar. E isso depois, o que é que acontece? Faz com que cada vez menos haja menos pessoas a quererem seguir a carreira de árbitro, fazendo com que cada vez sejam menos, e é normal que depois haja menos qualidade, porque é assim mesmo. Se há menos pessoas, a qualidade do serviço há de ser sempre pior. É mais, mister. E em relação à Liga de Ouro, que projeção é que faz e quais são os principais candidatos? Estamos a falar de Armacenenses, o Ultano B, o Guia, Quarteira, o Lagoa B e a União Mecinense. Eu, eu da outra liga não conheço muito, até porque só comecei a acompanhar o campeonato quando entrei em dezembro. Daquilo que eu sei do nosso campeonato e das 3 equipas contra quem nós jogamos, por acaso vou dizer aquela que eu acho que é capaz de fazer algo mais engraçado. Foi a única equipa que a gente ganhou dos 3. Foi o Lagoa B. E isto porquê? Porque tem jogadores muito jovens e normalmente isso faz com que haja maior frescura e maior compromisso, apesar de muitas vezes a equipa ser jovem pode significar menos experiência. Mas eu por acaso estive a ver um bocadinho o jogo este que passou do Quarteira com o Lagoa B e vi uma equipa do Lagoa B bastante bem organizada, com intensidade, e o facto de ter malta muito nova faz com que o jogo e a intensidade que eles metem no jogo ser bastante acima da média. Por isso, e como eles já acho que é em segundo, não é? Acredito que consigam fazer um resto de bom campeonato. Muito bem. E, mister, e em relação ao futuro? A próxima época já está a ser planeada no Carvoeiro? Sim, já começamos a tentar ver algumas questões. Também, em princípio, isso tudo correr bem, hei de ficar para o ano, se me deixarem, lá em casa. Não estou a brincar. É Mas importante. é sempre importante. Não, mas tudo indica que sim. Queremos ver se conseguimos fazer um plantel competitivo, não tendo a subida de divisão como objetivo, pensar mais jogo a jogo e a partir daí ver para onde é que o barco nos leva. Muito bem. Agora uma pergunta do nosso amigo Walter Colasso. Walter? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Walter. Dizer já que sei muito bem aquela situação que mencionámos agora, que mencionaste agora em relação às descidas, porque eu lembro-me muito bem desse ano que desceram 4 equipas e sei muito bem a quem é que calhou a fava dessa descida. Nos últimos 3 anos não se descia e nesse ano eu, como diretor desportivo, vêm equipas por aí abaixo do CP e eu é que paguei as favas. Eu e o Mr. Gonçalo Teixeira, que com os pontos que fizemos nesse ano nunca daria para descer nos outros anos, nestes anos que vieram a seguir. Fazer só este pequeno apontamento. Bom, em relação à minha pergunta, é uma coisa mesmo muito simples. Se achas que realmente poderiam ter feito mais do que se fez e se foi mesmo derivada à parte inicial com o outro treinador que afastou mesmo logo o Carvoeiro de poder competir para os 3 primeiros desta série? Rapaz,
são sempre perguntas um bocado difíceis que entramos no mundo do achismo, mas opa, sinceramente não sei, até porque ah, lá está. O Tiago tinha uma maneira de ver as coisas, eu provavelmente tenho outra, e aquilo que os resultados me foram dizendo à medida que fomos fazendo é que se calhar se tivéssemos mais jogos do que aqueles que tivemos, provavelmente poderíamos fazer algo diferente. Mas isto, entramos sempre naquele mundo das possibilidades, é sempre um bocadinho difícil de afirmar, mas agora acredito que uma equipa que esteja a lutar para subir e tem um ou dois resultados maus, o nível de confiança baixa e depois a partir daí entra numa espiral descendente e depois pode ser difícil voltar. Por acaso nós na altura acabámos por ter sorte porque apanhámos uma série de jogos com vitórias e na altura quando eu e o Mel pegámos na equipa vinham de uma vitória com o Mr. Daniel e isso provavelmente ajudou-nos a catapultar a equipa para o acreditar quando provavelmente eles já não acreditavam. Por isso, provavelmente, lá está, se tivéssemos aquela questão do campeonato não parar e continuar, eu acredito que seríamos sempre mais competitivos até o campeonato acabar. Porque depois chegamos a uma altura que sentimos, e provavelmente quem está lá também sentia, que o campeonato tinha sido só para o Lagoa, para o Armacenense e para o Guia. Muito bem. E Mestre, faltou dizer alguma coisa? Pronto, eu vou falar aqui um bocadinho muito rapidamente daquela questão da arbitragem que para mim é algo que temos que pensar muito bem e quando eu digo da arbitragem queria falar um bocadinho só dos pais do futebol de formação, que eu acho que é das coisas mais importantes que existe, porque os jogadores que a gente tem nos séniores agora vêm do futebol de formação. Isto para dizer que, e se houver pais a ouvir, não deixem os miúdos jogar, não se foquem muito nos árbitros, porque, opa, às vezes, e agora, muitas vezes aquilo que acontece em Estombar, há jogos da formação e nós temos que estar lá 1h30 antes e acabamos por ver muitas vezes os miúdos a jogar. Epá, e às vezes ouço umas coisas vindas da bancada dos pais, epá, que não é nada saudável. E eu só queria falar e dizer para as pessoas porem um bocadinho a mão na consciência, que muitas vezes querem que os filhos sejam Cristianos Ronaldos e Messis, e os miúdos a maior parte das vezes só se querem divertir, não se querem chatear com mais nada, e depois quem mete a pressão sobre os miúdos são os pais, e depois acabamos por ver aquilo que muitas vezes vimos, que é bancadas com os pais a ter que a polícia intervir, e eu acho que isso vai nos levar para um caminho muito errado, que é o abandono precoce dos miúdos quando chegar à altura dos júniores, juvenis e até os séniores. É, Mister. É uma guerra antiga que não tem dias melhores. Mister, agradeço a sua presença, desejos de sucesso. Obrigado pelo convite. Boa sorte para o futuro. Obrigado ao Emílio e obrigado ao Walter. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado, Mister. Muito bem, vamos continuar com o programa, agora com o Walter Colasso, para analisar. Olá, Colasso, bem-vindo. Algum comentário de abertura? Boa tarde, Emílio. Sim, boa tarde. Uma vez que a gente está no início do mês de abril, agradecer aqui a Connect TV a oportunidade. É muito provável que eu tenha de me ausentar
daqui a 2, 3 semanas da Connect TV, uma vez que eu vou e acabo por apanhar aqui o Emílio um bocadinho, como é que é de dizer? Desprevenido. Mas a verdade é que eu recebi um convite e vou abraçar aqui um projeto que me vai inviabilizar a minha estadia aqui no Connect TV, e então queria começar por aí, deixar aqui já essa nota, porque é provável que muita gente não sinta aqui a minha falta, mas já de haver aqueles que vão sentir. E era o meu comentário inicial, Emílio. Muito bem. Muito obrigado pela parte que me toca. E vamos para a Liga de Ouro, que está ao rubro, com o Loutano B a cimentar a liderança, com os armacenenses a conseguir a primeira vitória e com o Guia a atrasar-se de forma algo perigosa. Na Liga de Ouro, o Lagoa B de José Araújo recebeu o Quarteira de Carlos Mota e ambos concordaram em dividir os pontos através de uma igualdade a 1 golo. A União Messinense de Luís Coelho marcou golos, mas não conseguiu impedir o triunfo por 3-2 do Loutano B de Dante Yurdis, que segue invicto na liderança. Os armacenenses de Rui Alves visitaram o Guia de José Viegas e devolveram a derrota da primeira fase com um triunfo por 3-1. O Guia começa a ficar em apuros. Na próxima jornada vamos ter jogos algo pesados, como Loutano B, Guia, Quarteira, Messinense e Armacenenses Lagoa B. Ou seja, muita coisa em jogo na viragem da volta desta Liga de Ouro. Comentário. Emílio, começando já pelo Lagoa B com o Quarteira, e o nosso convidado até deu uma ajuda aqui a dizer que o Lagoa, mesmo sem os atletas, porque eles jogaram, a equipa principal jogou sábado e a B também, portanto não devem ter usado muitos atletas lá, ou se calhar nenhum, mesmo assim foi equilibrada contra um Quarteira que para mim é uma equipa bastante forte, e todos os dias o Lagoa me surpreende, e ainda bem que assim é. Parece-me, apesar do empate, parece-me um excelente resultado para o Lagoa, porque o Quarteira realmente o nosso convidado frisou aí aquela frescura física, se calhar nesta altura conta. Eu achava que o fator mais preponderante seria a experiência, mas os miúdos do Lagoa têm contrariado claramente essa situação, e é que dar mérito, apesar de não ser uma vitória, e deste empate até servir as outras equipas que perderam, principalmente o Guia, porque senão aí ficava mesmo fora. Parece-me um excelente resultado. Em tom de brincadeira, que eu sou um rapaz que levo sempre isto na brincadeira, o Messinense marcou 4 golos e não ganhou, porque houve 2 autogolos, foi mesmo azar, acaba por já estar mesmo fora desta vida da subida. Projetar para o ano o plantel e acreditar no projeto até ao fim e não tentar parti-lo a meio, porque senão pode acontecer exatamente, porque não há tempo. O Mister aí, o nosso convidado, o Eduardo, disse não há muito tempo, por isso é que eu também fui contra. Não tenho que ser contra nem a favor de nada, mas achei que não era benéfica a troca de treinador do Messinense, porque não há tempo. Se houvesse tempo, poderia ser, claro, mas não havendo tempo, tirou o Messinense completamente e ainda mais que é provável que este jogo até merecessem ganhar, com 2 autogolos, aconteceu tudo e acaba por perder, deixando o jogo que eu vi para o fim, um Armacenense muito mais forte que o Guia, apesar do o golo do Guia é um grande golo do Sandro, um bocadinho contra a corrente de jogo, não sei se houve muito mais remates do Guia, para dizer a verdade, a ganhar 0. O empate do Armacenense, apesar de já merecer, também é um livro do Januário em que a bola ressalta num atleta da barreira e acaba por ir para a baliza e ser golo. E depois a segunda parte, com um Armacenense muito superior ao Guia, em que o segundo golo também é de bola parada. O Guia nos últimos 2 jogos levou 5 golos de bola parada. Nos 6 que levou 5 golos de bola parada. Mas o que é que fazer? Um livro que até era um bocadinho afastado da área e que é um grande gol, e isso é o que é. Mérito para o jogador, para o Januário,
e depois acaba por num lance, numa jogada que fizeram várias vezes, em que existe, é uma bola batida em profundidade, porque às vezes não é só dizer que se chuta na frente, não é chuta na frente, chuta-se para um determinado sítio em que existe uma movimentação de outros jogadores que permitem depois nas costas aparecer outro atleta com umas determinadas características que são favoráveis a esse tipo de lance, e que acaba por aparecer e depois fazer o golo. Bem trabalhado da parte do Armacenense, bem jogado da parte do Armacenense, da mesma forma que eu achei um Guia muito superior na fase regular. Agora o Armacenense, como o Emílio disse, devolveu mesmo o presente, com uma vitória justíssima. E agora a próxima jornada. Temos aí jogos pesados e quase decisivos. Né? Parece-me que sim. Parece-me que o Guia, se quer continuar, está obrigado a ganhar o Lolé, seja da maneira que for. A equipa do Guia, eu achei que o Guia tinha feito um bom jogo com o Lagoa e era uma derrota um bocadinho, aliás, muito pesada, e até podia ter saído uma vitória de lá. Com este jogo do Armacenense, não há cá dúvidas nenhumas em quem merecia ganhar. E obriga a sair a Lolé e a ganhar mesmo, porque o empate é capaz de não servir para nada. O Lagoa vai jogar com o Armacenense, e parece-me que já nada me surpreende a Lagoa, e dizer que o Armacenense também ainda não perdeu. Esta nova organização do Armacenense, principalmente defensiva, parece-me bastante boa. Vamos ver o que é que vai dar. Eu, se for arriscar outra vez aqui no Armacenense a ganhar, já tenho a cabeça a prémio em Lagoa, não sei o que é que possa acontecer. Acabando com o Messinense Quarteira. Eu acho que o Quarteira é mais forte e vai levar de vencida. Vamos lá ver se eu tenho lá amigos em Messinos e gostava muito que eles pontuassem. Vamos ver. Eu acho que o Quarteira é provável que seja uma equipa mais forte. Mas eu também acho que nesta jornada que vem pode haver os empates. E estes empates vão empurrando as decisões do campeonato para mais tarde. Muito bem, e estamos quase no final da primeira volta. E agora vamos para a Liga de Prata, quarta jornada. A União Sambrazense mantém o pleno, agora com 4 vitórias, com o Carvoeiro na perseguição. O Padernense de Nelson Moutinho recebeu o Estrela Bensafrim de Miguel Barreiros e venceu por 1-0. A União Sambrazense de Fábio Teixeira recebeu e venceu as Mentes do Desporto de Nuno Benedito por 2-1. E o Carvoeiro United de Eduardo Marques e o Juventude Campirense de Paulo Cavaco dividiram os pontos, mercê de uma igualdade a 2 golos. Na próxima jornada vamos ter Bensafrim Sambrazense, Campirense Padernense e Mentes do Desporto Carvoeiro. Comentário, Clássico. A primeira vitória do Padernense. Achei que o Bensafrim também poderia. Não, eu disse até que o Padernense poderia ganhar porque era o fator casa importava. Acontece que eu acho que o Bensafrim é uma equipa neste momento com atletas com mais compromisso e com pensei que, apesar do fator casa ser importante, pensei que o Bensafrim pudesse fazer mais alguma coisa, não fez. O resultado correto para mim. Bela vitória do Padernense em casa, e que se calhar os poucos que lá andam merecem muito porque treinam bastante. São poucos, mas são bons, e esta vitóriazinha sabe muito bem. O Sambrazense, com o Mentes do Desporto, que já ultrapassámos esse preconceito. Eu já ultrapassei esse preconceito do projeto, que não é bem projeto, que é uma brincadeira. O Mentes é um clube a contar, é provável que seja muito mais competitivo para o ano, a bater-se muito bem com o Sambrazense, que é a equipa mais desta série. Boa vitória do Sambrazense, mas eu pensei que pudesse ser por números mais expressivos. Muito bem. E a próxima jornada? Sim, não, falta o Carvoeiro Campinense. O Carvoeiro Campinense, com um nulo, quando eu pensei que o Carvoeiro podia, um empate anularam-se 1-1, um empate a 2-2, onde eu pensei que o Carvoeiro seria mais forte que o Campinense. Mas um Campinense que a gente também nunca sabe o que é que espera, porque o Campinense ora faz resultados bastante bons. Eu ainda vou analisar, tentar perceber se os jogadores são os mesmos realmente, porque não bate certo, sinceramente não bate certo.
eles fazem bastantes bons resultados. Com este resultado fora, com um Carvoeiro que é forte, é bom. E depois perdem com outras equipas inferiores. Eu não consigo entender isso, para ser sincero. Mas está melhor nesta fase. Sim. Exatamente. E na próxima jornada? Ok. Emílio, dá-me uma ajudinha. Na próxima jornada, que eu não tenho o alinhamento para não ser diferente do que está aí. Muito bem. Temos o Bento Safrim com o São Brasense, o Campinense com o Padernense e o Mentes de Desporto com o Carvoeiro. Ok. Começando pelo Mentes com o Carvoeiro, derby de vizinhos da mesma casa. Eu penso que o Carvoeiro seja mais forte, apesar de... o Carvoeiro é mais forte, apesar de eu achar que vai ser um resultado com golos que possa cair para o lado do Carvoeiro. O São Brasense com o Emílio, peço desculpa, porque eu não apontei mesmo e eu queria mesmo seguir. Vai ser o primeiro jogo fora do São Brasense, vai a Bento Safrim. Ok, eu penso que seja, apesar daquelas instalações espetaculares para ver futebol em Bento Safrim, vai o São Brasense levar de vitória. O Padernense com o Campinense, eu vendo um bom resultado, mas não acredito que o Paderno vai ganhar o Lolé. Muito bem. Na lista dos melhores marcadores, Sandro Cabral do Guia tem agora 23 golos e está no primeiro lugar, seguido por Tiago Pelé Costa dos Armacenenses e Juninho Paraíba, também dos Armacenenses, ambos com 17 golos. E agora vamos aos destaques. Emílio, é assim, optei aqui por, já 2 jornadas que não fazia, destacar realmente os jogadores que têm qualidade. No caso, destacar aqui, podíamos estar aqui no Canal 11 já a falar dos golos da jornada, tanto o golo do Sandro Cabral como o golo do Januário, o segundo, são golos de uma dificuldade extrema e de um nível que nada tem a ver com a última divisão do Algarve. Eu não sei se existe até imagens disso, se não existe, vide-se pouco cá fora, porque pode acontecer que a gente apareça na televisão, porque realmente os 2 golos, o de Januário é um livro, para mim é muito difícil, porque é muito descaído à direita, é bastante descaído e que a bola entra mesmo na gaveta. O Sandro, o golo do Sandro, para a gente ter, as pessoas que nos acompanham terem aqui uma noção, é uma bola que eu acho que é metida, eu não sei se é por um central ou por lateral, mas é uma bola seca, que a bola normalmente vai embora, ele consegue dominar, eu acho que com a sola do pé, e a bola bate uma vez no chão e a seguir ele manda-lhe um cacau, completamente, 2 golos daqueles para aparecer no futebol total. Aproveitar o fim do programa. É uma pena não termos. Pois é. Aproveitar aqui o fim do programa para desmentir aquilo que eu disse ao início. Hoje é dia 1 de Abril, como é óbvio, e toda a gente sabe que eu já assinei por 2 anos com a Connect TV, e à partida, se não aparecer nenhum árabe ou alguém de turbante a oferecer-me bastante dinheiro, cá ficarei para o ano se me convidarem. Muito bem, Cláudio. Bom, agora resta aguardar por mais uma jornada. Obrigado, Walter, pelos comentários. E terminamos aqui a edição de hoje. Esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.